Nós leremos responsivamente. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia do Senhor, consagrado ao Senhor. Muito obrigado cada família aqui representada. Muito obrigado também por aqueles que aqui não puderam vir. Que o Senhor cuide das nossas famílias, guardando, abençoando, livrando. E que de maneira especial a presença do Senhor seja no meio de nós e no meio de cada família da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, não é fácil ser cristão. Estou certo ou errado? Imagino que os irmãos vão concordar comigo. Não é fácil ser povo de Deus. Muitas vezes, em muitos lugares, só de nós falarmos que somos cristãos, que fazemos parte do povo de Deus, tem pessoas que ficam com raiva. Só de nós falarmos que somos cristãos, tem pessoas que ficam com raiva. E aí,
eu quero trazer para os irmãos uma coisa aqui. A presença de Deus quebra essas questões. A presença de Deus no meio do seu povo muda a história, muda a perspectiva, faz coisas novas acontecerem. O que estou querendo trazer para nós é que a presença de Deus conosco, no meio de nós, aonde nós estivermos, muda a perspectiva, muda a história, faz coisas novas acontecerem. Vidas são salvas. O testemunho de Deus é impactado, né? Famílias são restauradas, transformadas, milagres acontecem. A gente gosta muito de milagres, mas não é sobre milagre que eu quero falar hoje. Quero falar sobre a importância da presença de Deus no meio do seu povo, no povo eleito de Deus. Ok? Nesse texto que nós lemos aqui, né, a Arca da Aliança se destaca aí, né, aparece citada aí, direto ou indiretamente, 13 vezes aparece a palavra Arca da Aliança, ou Arca, ou ela, como pronome aí, substitutivo aí, né, 13 vezes aparece aí. A Arca da Aliança, na teologia, significa a presença de Deus no meio de nós. Então, quando a arca estava ali, o povo se animava, o povo festejava e o povo avançava, porque eles acreditavam, Deus está no meio de nós. Que fala aí no versículo mais para frente, Deus está no meio de nós. E eles ficavam animados, a fé aumentava e eles estavam dispostos a ganhar o mundo. E não é sem razão que esse texto aqui, início do livro de Josué, fala sobre isso. Moisés, o grande líder do povo de Deus, tinha acabado de morrer. Josué foi treinado desde novo a ser o substituto. Mas não é fácil. Moisés havia sido treinado em toda a ciência e cultura do Egito. Ele tinha um treinamento militar fantástico. Ele tinha uma capacidade intelectual basicamente insuperável, né? Foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Talvez a maior parte da Bíblia foi escrita por Moisés. E aí Moisés morreu. E aí agora Josué, aquele menino que todos viram crescendo, agora ele é o substituto de Moisés. Alguns estavam na dúvida, alguns estavam temerosos, mas aí aparece a arca de Deus no meio do povo. Acabaram-se as dúvidas, acabaram-se o medo, e de repente Josué está disposto a atravessar o Rio Jordão em plena cheia, e entra na terra prometida, conquista a terra prometida, reparte a terra, divide a terra, faz tudo o que tinha que fazer de uma forma fantástica. Por quê? Porque a arca de Deus, a presença de Deus estava ali. E fez toda a diferença, né? Eu queria que a gente pensasse um pouco nesse texto aqui, irmãos. Não foi fácil para Josué entrar na terra prometida. De imediato ele já tinha atravessar o Jordão, estava transbordando. Não foi fácil conquistar a terra prometida. Havia gigantes no meio da terra. Não foi fácil o trabalho de Josué, mas ele conseguiu. Por quê? Por causa dele, por causa do treinamento dele, por causa da capacidade dele, ou por causa da presença de Deus que estava ali, com ele, no meio do povo. E isso impactava e animava o povo. E aí, irmãos, logo de imediato vem a primeira prova. Ele tem que atravessar o Jordão. Diz aí, o Jordão transbordava pelas ribanceiras. Alguém já viu um rio transbordando, cheio de água? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Irmãos, dá medo. E agora Josué estava ali para atravessar o Jordão, e justo na época da primavera, quando o rio Jordão transbordava para todo lado. Deus às vezes parece que tem um senso de humor, irmãos. Por que ele não escolheu uma época de seca? Poderia atravessar tranquilo, mas aí o nome de Deus não seria glorificado. Deus escolheu o dia que o rio Jordão estava transbordando pelas ribanceiras,
E aí Deus fala para Josué: hoje é o dia para atravessar o Rio Jordão. Josué acordou de madrugada, animadão, reuniu o povo, 4 milhões de pessoas, e aí ele disse: vamos atravessar o Rio Jordão. E aí eles olham para o Rio Jordão, havia chovido nas cabeceiras e o rio transbordava para todo lado. O que já parecia uma missão difícil, tornou de uma forma real impossível. 4 milhões de pessoas, bagagem, animais, cães, gato. Era uma coisa altamente lógica, irracional. Eu imagino que o ânimo do povo começou a arrefecer. Mas aí a arca de Deus aparece. E todos viram a arca de Deus. Ela foi levantada de uma forma mais alta. Deus está no meio de nós, diz o versículo. E aí assim, vamos para lá. Vamos conquistar a terra prometida. Amém? Vamos conquistar a terra prometida. Eu já vi mensagens falando sobre esse milagre aí da travessia do Jordão, mas eu quero que a gente pense o processo. O milagre é maravilhoso, mas eu quero que a gente pense o processo, antes de concluir a travessia, antes deles entrarem na terra prometida, antes de eles tornarem-se destaque no meio dos povos. O processo para chegar lá, irmãos, muitas vezes o processo, não poucas vezes, o processo é muito mais importante do que a conclusão final. Porque se não fosse o processo, não chegaríamos ali. Então vamos lá. 3 pontos que eu quero pensar com os irmãos aqui, sobre a presença de Deus no meio do povo, transformando o que era impossível em uma realidade possível, um fato que aconteceu. Então, a presença de Deus no meio do povo faz o impossível tornar-se possível, faz as coisas mudarem, faz a sorte mudar, faz a família transformar, faz pessoas serem salvas. A presença de Deus é toda a diferença, e a arca aqui representa a presença de Deus. Então vamos lá? Primeiro ponto, então, nosso está aí, versículo 5, versículo 6. A presença de Deus muda toda a história. Pode ser na igreja, salvando pessoas, pode ser na família, restaurando casamento, convertendo filhos aos corações dos pais, pode ser no nosso trabalho, tirando a tensão entre patrões e empregados, pode ser com o vizinho, mas a presença de Deus não acontece automaticamente. Olha aí versículo 5, versículo 6, vamos ler numa só voz juntos? Pausadamente. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém. Primeiro lugar aqui, irmãos, para nós, Deus exige santidade do seu povo. Deus está no meio de nós, mas Ele não tem comunhão com o povo onde não tem santidade. Entende? Deus está na nossa casa, no nosso trabalho. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, mas Ele não se relaciona onde não tem santidade. Isaías 59, 1 e 2 fala isso, que o braço de Deus não está encolhido, Deus não está surdo com o seu ouvido, mas Ele não interfere, não age, não entra, não tem comunhão onde não tem santidade. Josué sabia disso. Josué era o discípulo de Moisés. Quando Moisés teve o primeiro contato com Deus, os irmãos lembram, na sarça ardente? O que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque onde você está é santo. A presença de Deus santifica onde Ele está. E Deus não tem comunhão com a falta de santidade, com o pecado. Então Josué sabia essas histórias. Várias vezes Josué viu Moisés santificando o povo antes de ir para a guerra, antes de obter uma vitória. Então Josué cresceu, foi discipulado nessa ideia. A santidade
e a presença de Deus são inseparáveis. Não dá para separar a presença de Deus da santidade do povo. E eu queria que vocês pensassem isso, irmãos. Josué já faz aqui uma promessa bem auspiciosa aqui, versículo 5: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós. O Jordão transbordava, não tinha outro caminho para chegar na terra prometida, mas Josué falou: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué tinha uma plena convicção que a santidade era essencial para a presença de Deus no meio do povo. Irmãos, a grande pergunta é: o que é santidade? O que é santidade? Quando eu converti, eu imaginava a santidade que era alguém de terno e gravata, de cara fechada, magrelo e com uma Bíblia preta bem grande na mão. Essa era a minha noção de santidade. Eu disse: fulano é santo, né? Era assim que eu pensava. E aí eu converto numa igreja presbiteriana. E aí houve uma crise na minha cabeça. E eu resolvi pesquisar sobre isso logo no princípio da minha conversão. O que é santidade? E nunca mais eu me esqueci, irmãos. Mas eu queria que você guardasse aqui o primeiro: o que não é santidade? A Bíblia fala muitos exemplos que não é santidade. Não é um conhecimento teórico sobre Deus. Balaão era um profeta famoso, tinha muito conhecimento sobre Deus, mas definitivamente a Bíblia fala que ele era do diabo, em Apocalipse, né? Não é profissão de fé. Judas fazia parte do corpo apostólico, do grupo de apóstolos. Judas estava junto quando eles fizeram a profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E definitivamente eu acho que ninguém aqui espera que Judas seja encontrado no céu. O próprio Jesus falou que é filho da perdição, né? Não é realizar muitas coisas, muitas atividades, muita religiosidade. Isso também não é santidade. O rei Herodes era religioso ao extremo, fez muitas atividades, muitas construções e mandou matar todas as crianças menores de 2 anos de idade. Então isso também não é santidade. Não é zelo religioso. Nas seitas, às vezes, tem mais religiosidade do que dentro de uma igreja evangélica. Muitos católicos dão show de religiosidade em nós. Testemunhos de Jeová, mormons, às vezes são muito mais religiosos do que os evangélicos. Na Bíblia tem um exemplo de religiosidade fantástico. Rei Jeú, está lá no livro de Reis. Diz a Bíblia que ele era religioso, zeloso ao extremo. E depois Deus dá uma sentença de morte para ele, porque Deus disse: olha, você não está comigo. Então também não é santidade. Mais um ou dois aqui. Não é moralidade, irmãos. Pessoas acham que santidade é não beber, não fumar, não faça isso, não faça aquilo. Não. Não é isso santidade. Excesso de moralidade ou moralismo também não é santidade. Quer ver um exemplo bom na Bíblia? O jovem rico, lembram? Quando Jesus o confrontou, o questionou, e disse: olha, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Se fosse um jovem desse na nossa igreja, viraria presidente da mocidade no primeiro dia. Eu guardo todos os mandamentos desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: só uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres, os pobres, vem e siga. O que faltava na verdade era conversão, né? Só falta você converter, tirar a idolatria do seu coração, que é o dinheiro, e me seguir. Então, moralismo também não é santidade. E não é andar com o povo de Deus, cantar músicas do povo de Deus, viver como vive o povo de Deus, também não é santidade. Que é um exemplo: Geazi, discípulo de Eliseu, ele andava com os discípulos de Deus, andava com o profeta Eliseu, viu milagres tremendos, ajudou Eliseu a realizar milagres.
Mas, aparentemente, só Deus sabe, ele não parecia ser do povo de Deus. Então, agora vamos o que é santidade, pastor? Que eu não estou aguentando mais. Santidade, né? No Antigo Testamento vem da palavra aí da raiz kadosh. No Novo Testamento é hagios, que significa lá no dicionário santo, consagrado, sagrado, separado exclusivamente para Deus. Então, santidade, irmãos, tem mais a ver com intenção, consagração, separação, do que com as nossas atividades simplesmente no dia a dia. Então, santidade, ela inicia com a regeneração. Cristo no coração. No dia que você recebe Jesus no coração, aí começa a semente divina, aí começa o processo da santificação, conversão, arrependimento, fé em Cristo, começou a santidade. O exemplo é de Paulo, quando escreve aos Coríntios, que é uma igreja bem complicada. Paulo fala assim, aos santos que estão em Coríntios. Quando você olha a carta, quando você olha os problemas, se olhar os nossos critérios, eles não tinham nada de santo. Mas eles eram convertidos, regenerados, tinha semente divina, por isso eles já tinham o princípio da santidade neles. Então, santidade tem a ver com regeneração. Cristo no coração, entregar a sua vida para Jesus. Santidade tem a ver como resultado da nossa união com Cristo. Andar com Cristo dia a dia. Mesmo quando há outras opções, quando há distrações, quando há outras escolhas, andar com Jesus. Fazer uma pergunta, se Jesus estivesse aqui, o que ele estaria fazendo? Será que ele faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus agiria como eu ajo como marido, como esposa, como filho, como pai, no trabalho, como meu vizinho? Entende? Então, santidade tem a ver com andar com Jesus, união com Cristo diariamente. 1 João 2,6 fala assim, olha, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar como ele andou. Santidade é Cristo no coração e andar como Jesus andou. A santificação, irmãos, é uma responsabilidade diária de cada crente. Andar com Jesus, individualmente. Em Filipenses 3,12 fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora é importante isso aqui, irmãos. Se você já tem Jesus, se você quer andar com Jesus, se você está sentindo desejo, vontade de ser mais santo, presta atenção nisso aqui. A santidade está diretamente ligada com o nosso uso diligente dos meios de graça. O que é isso? Deus nos concedeu alguns meios de recebermos graça diretamente de Deus. A oração, a Bíblia, a Santa Ceia, a comunhão dos irmãos. Então, quando nós investimos nessas coisas, quando nós esforçamos com essas coisas, quando nós nos apropriamos dessas coisas, a santidade de Deus começa a ser real em nosso coração. Mas o versículo que eu mais gosto sobre santidade está aqui, Hebreus 12,14, quando o apóstolo fala assim que é um treinamento para a gente viver para o céu. Eu vivo na perspectiva da eternidade, sonho com o céu todo dia. A santidade é uma forma de nós nos prepararmos para vivermos no céu. Lembra que no céu não haverá pecado, não haverá a influência da carne, do mundo, do diabo. Hebreus 12,14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está falando? Sem santidade ninguém entra no céu. É lógico que a santidade não é um fruto humano, não é uma capacidade humana, tem a ver com Deus em nós, Jesus em nós, o poder do Espírito em nós, mas é nossa responsabilidade investir em oração, leitura da Bíblia, comunhão da igreja, Santa Ceia. Amém?
Então a presença de Deus no meio do povo exige santidade do povo de Deus. Se você é povo de Deus, você precisa investir em santidade, ok? Naquelas horas que ninguém está vendo, aquelas horas que você está assistindo uma série, aquelas horas que você está no lugar que não tem o pastor, não tem o presbítero, não tem o seminarista, naquelas horas que você sabe que ninguém vai saber, é nessa hora que você tem que ter mais santidade, buscar Jesus, andar com Jesus, perguntar: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Reconhecer a sua dependência de Jesus, ok? Vamos mais um passo aqui? Então a presença de Deus exige santidade no meio do seu povo. Segundo, no versículo 9 e 10, me ajuda aí também, eu lerei o 9, vocês leem o 10. A santidade de Deus, ou a presença de Deus, exige também uma obediência irrestrita à palavra de Deus. Estava próximo para um grande milagre que seria narrado por gerações e gerações. E Josué reúne o povo para quê? Olha aí, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler? Eu lerei o 9, vocês me ajudam com o 10. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Amém. Irmãos, olha só o que Josué está falando. Nisto sabereis, reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto quando? Ele está explicando a palavra de Deus. Quando nós tivermos apego às escrituras sagradas, quando nós abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração para a palavra de Deus. Santidade tem a ver com o coração aberto para a palavra de Deus. Às vezes, na virada de ano, a gente faz um monte de resoluções. Neste ano eu não quero beber, não quero fumar, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo. Irmãos, isso não vale nada se não for a graça de Deus. Somente a graça de Deus pode mudar essas coisas em nós. E a palavra de Deus é um meio de graça por excelência. A eterna palavra de Deus. Quero que vocês entendam isso aqui, irmãos. Tudo começa com Deus, com a sua palavra viva em nós. Então, estava um movimento, 4 milhões de pessoas, expectativa, cachorro, gato, o Jordão transbordando. Era o dia de entrar na terra prometida, irmãos. Imagina aí o dia da sua formatura, seu aniversário, aquele aniversário que marcou, não aquele que foi ruim. Imagina isso, irmãos, aquela expectativa. Aí Josué manda reunir todo o povo, 4 milhões de pessoas. Para quê? E aí ele começa a explicar a palavra de Deus, de boa, na calma, tranquilo. Por quê? Porque Josué tinha essa ideia, essa noção da importância da palavra de Deus, que tudo começa com Deus, tudo começa com a sua palavra. Desde o capítulo 34 de Deuteronômio, Deus já estava anunciando essas coisas. O capítulo 1, o próprio Deus vem, anima Josué com palavras, faz promessas a Josué com palavras. Eu acho que o Paulo pregou sobre isso, Josué 1:8. Quem não ouviu, assiste lá, aí melhora a minha pregação de hoje, O próprio Deus vem, anima, promete sucesso para Josué, se ele estivesse apegado à palavra. Antes medita nessa palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a vontade do Senhor, e serás bem sucedido. Então, irmãos, tudo começa com Deus e a sua palavra, Irmãos, guarda isso aqui, irmãos. A principal forma, o principal meio do Espírito Santo nos abençoar é através da palavra de Deus. A Bíblia tem muito a falar sobre isso.
que a palavra de Deus ela é regeneradora. A palavra de Deus nos lava. A palavra de Deus é viva. E quando nós nos alimentamos da palavra, as coisas começam a acontecer. O grande drama é que a nossa carne não quer obedecer a palavra. Nós não conseguimos ler a palavra, nós não conseguimos meditar a palavra, nós não conseguimos dar atenção à palavra, nós não conseguimos abrir a mente para a palavra, e aí nós não somos beneficiados com a palavra. Mas a presença de Deus no meio do povo exigia essa obediência à palavra de Deus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? A presença de Deus muda toda a perspectiva, faz mudar a nossa sorte. Mas a presença de Deus está ligada a uma vida de santidade, está ligada a uma vida de obediência à palavra. Para você obedecer a palavra, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que ouvir. Entende? Faz sentido, irmãos? Olha, João 17 fala assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tudo começa com Deus, com a sua palavra. Então, Josué tinha uma grande vitória pela frente. Ele já estava crente que ia acontecer. Mas ele acorda de manhã e manda reunir o povo. Eu fico tentando imaginar, irmãos, eu gosto muito de números, né? Imagina reunir 4 milhões de pessoas para expor a palavra, sem microfone. E o Jordão transbordando, e o coração e a mente do povo tudo do outro lado do Jordão, na terra prometida. Eu fiquei pensando, gente, será que alguém deu atenção a Josué? Fiquei tentando imaginar o contexto, a situação, a cena, 4 milhões de pessoas reunidas, o Jordão transbordando, a terra prometida que há 430 anos eles estão orando e esperando, está ali do outro lado. O Jordão era um impedimento. Agora Josué reúne o povo, vamos meditar na palavra. Mas, meu Deus do céu, se eu estivesse lá, será que eu daria ouvidos a Josué? Será que ia tentar atravessar? O que eu faria? A terra prometida estava ali, ao alcance dos olhos. Tinha um rio, Jordão, transbordando pelas ribanceiras. Quem já nadou em rio sabe que não é fácil. Quem já viu um rio cheio sabe que não é fácil. A força de um rio cheio é uma coisa absurda, né? Mas é esse o contexto que eles estão aqui, irmãos. Josué estava plenamente consciente da dificuldade do povo e tudo, e ele reúne o povo e fala, vamos meditar na palavra. Nós precisamos buscar a orientação da palavra, nós necessitamos de ler a palavra. Ele convoca a assembleia para meditar na palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus é a única coisa eterna nesse mundo, irmãos. Nós temos a vida eterna. Amém? Quem tem Jesus tem a vida eterna. Se você já recebeu Jesus, você recebeu a semente divina. Mas a palavra de Deus é que permanece para sempre. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é completa, a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é inerrante, né? E é útil para nos orientar em quaisquer situações da vida. Então você entrou aqui hoje com um problema, com uma preocupação, com uma ansiedade. A palavra de Deus tem uma orientação para você. Eu queria ler um versículo aqui, lá em... Vou pegar aqui, deixa eu marcar aqui. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 14, mas eu quero ler mesmo 16 e 17. Olha o que diz. 2 Timóteo 3, 14, o 15, 16, 17, mas eu vou ler só 16 e 17. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha que promessa maravilhosa de Deus sobre a sua palavra. Diz assim, olha, versículo 16 e 17. O 14 e o 15 também está falando aí da importância da palavra para a salvação. Mas eu quero mostrar nessa questão da orientação no dia a dia. Toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos ler o 17 juntos, quem está aberto aí? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, esta é a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma observação muito importante aqui também, que às vezes a gente lendo a palavra, às vezes a gente é surpreendido com alguns fatos. Então você tem que entender que a palavra de Deus tem duas coisas. A palavra de Deus tem parte que é normativa, tem parte que é descritiva. Normativas são aquelas partes que vão ter as normas, as regras, os mandamentos, os testemunhos, aquilo que nós temos que ler, crer, obedecer, sem questionar. Os 10 mandamentos, por exemplo. Mas tem partes da palavra de Deus que ela é descritiva. O que é isso? É uma narrativa. Está contando histórias do povo de Deus. Relatos históricos. Ele está narrando fatos. Às vezes são fatos positivos para a gente ver, analisar e praticar, mas às vezes são fatos negativos, que a gente vai ler, olhar, alertar e passar longe. Então a palavra de Deus tem essas duas questões, tanto normativa para você ler, crer e obedecer, quanto descritiva para você ler, analisar e falar assim, olha, isso aconteceu com esse povo para servir de exemplo para nós hoje. Às vezes é um exemplo positivo, às vezes é um exemplo negativo, mas tudo é palavra de Deus, amém? Então a presença de Deus no meio do seu povo exige santidade. Santidade e presença de Deus estão intrinsecamente conectados. A presença de Deus no meio do seu povo exige aí obediência à palavra de Deus. E o último, versículo 14 ao 17, irmãos, me ajuda aí de novo. Josué 3, versículo 14 ao 17, volta lá. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, pode ler. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Irmãos, para concluir aqui, ó, o último ponto nosso, fé em ação. Santidade, obediência, fé em ação. Não é uma fé teórica, imaginada, num Deus imaginável, não. Fé na prática, fé em ação. Como o Tiago diz, não basta apenas você ouvir, você tem que praticar. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu achei fantástico isso aqui. Josué avançou sem ter a mínima ideia de como faria para atravessar o Rio Jordão, estando o Rio Jordão tão cheio. Alguém aqui teria coragem de entrar no Rio Arrudas com ele cheio? Nem com ele vazio. Irmãos, o rio transbordava pelas ribanceiras para os lados. E Deus mandou, e Josué obedeceu, fé em ação. Ele foi andando para dentro do rio, diz aí, e chegou a molhar os pés, antes do rio abrir. É lógico que Josué já tinha o exemplo do Mar Vermelho se abrindo. Mas uma coisa é você ouvir fulano contar uma experiência que teve. Outra coisa muito diferente é você pôr o pé na água lá. Uma coisa é o grande Moisés, treinado em toda a ciência e cultura dos egípcios, abrir o Mar Vermelho. Pá! Outra coisa é você colocar o pé nas águas do Rio Jordão, transbordando para todo lado. Irmãos, na verdade, tudo tinha a ver com Deus, entende? Não era Moisés, não era Josué,
Era Deus por trás de Moisés, era Deus por trás de Josué. Uma multidão, 4 milhões de pessoas, fora as bagagens, né, que havia muitas tendas, fora os animais domésticos, né, o cachorro, o gato, a cabra, o cordeiro, os animais de sacrifício, aquela multidão, eles aproximando do Jordão, o Jordão transbordando para todo lado, e Deus fala com ele: continua andando, põe o pé na água, vai. Fé em ação. Só tinha um detalhe importantíssimo, irmãos, lá do começo. O que estava no meio deles? A arca da aliança, aquela mesma aliança que o Everton falou aqui no começo, né? Ainda que vocês sejam infiéis, Deus permanece fiel. Amém? A arca estava ali, e Josué falou assim: levanta a arca bem alto, para que todo o povo veja. E eles levantaram a arca. O povo não estava seguindo Josué, o povo estava seguindo a presença de Deus, a mesma presença de Deus que os tirou do Egito, a mesma presença de Deus que estava ali na nuvem, no deserto durante o dia, a mesma presença estava no fogo para aquecê-los e protegê-los à noite, a mesma presença de Deus que estava ali o tempo todo, era a presença de Deus que movia o povo. E eles olharam para a arca e eles colocaram o pé na água. Eu fico pensando, irmão, se fosse comigo, a gente ia ter uma problemada danada, vocês não teriam testemunho hoje. Mas esse é o desafio, irmãos. Fé em ação. Quando Deus está presente, o impossível vira possível. Deus faz as coisas acontecer, irmãos. Deus anunciou, Deus prometeu, Deus realizou. Não tinha a ver com Moisés, não tinha a ver com Josué, não tinha a ver com nada disso, tinha a ver com Deus, a presença de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus à frente do seu povo, e o povo seguindo Deus, e o Jordão se abriu, naturalmente, né? As águas que estavam vindo, né? No nosso caso assim, as águas que vinham de cima, criaram uma barreira, se amontoaram para trás e transbordou mais. E as que estavam para baixo continuaram descendo, chegaram ao seu destino e ficou ali. E eles passaram o Jordão. Irmãos, mas eu quero que vocês entendam isso aqui, irmãos. Era uma situação humanamente impossível. Era impossível para um homem sozinho, mesmo sendo Josué, que soubesse nadar, guerreiro, soldado, treinado, capacitado, né, experiente. Era impossível para Josué também. Tudo tem a ver com Deus e a fé em ação. Deus exigiu de Josué um passo. Você precisa pôr o pé na água, Josué. Quando ele pôs, o rio parou. As águas já estavam ali e continuaram. As outras se amontoaram e transbordaram mais. Ele teve que colocar os pés nas águas, irmãos. Era impossível atravessar o Rio Jordão naquele dia. Aí era a época da cega, né? Era o mês de abril e maio nosso aqui, mas que para eles lá é a época da primavera, quando as chuvas estavam fortes, o rio transbordava. Irmãos, um passo que ele teve que dar. Tudo começa com um passo. Todas as áreas da vida começam com um passo. Você não tem que decidir tudo de uma vez. Você tem que dar um passo orientado por Deus. É ou não é assim? Para casar, um passo. Depois o resto vai te atropelando, né? Faculdade é um passo que você tem que dar. Faz a inscrição lá no vestibular. Um concurso é um passo. Ir para o campo missionário é um passo que você tem que dar em direção àquele alvo. Irmãos, eu acho maravilhosa a história de Abraão. Não é à toa que Abraão é o pai da fé. Abraão também foi a mesma coisa. Lembra? Diz a Bíblia que Abraão saiu, deixando tudo que tinha, levando a família e os bens, sem saber para onde ia. Ele deu um passo em direção à vontade de Deus. Um passo, irmãos. E Deus fez o resto.
Diz a Bíblia que Deus protegeu Abraão, Deus cuidou de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus estava com Abraão e Abraão cumpriu todo o propósito de Deus. Josué foi a mesma coisa, um passo de obediência. Ele teve que pôr os pés nas águas. Eu acho fantástico, irmãos. Eu gosto muito de água e eu sei que entrar no rio não é fácil. Eu já nadei em rio cheio. Por um segundo, entrei tudo e voltei correndo, que é uma loucura. Josué teve que colocar os pés nas águas, com o rio transbordando para todo lado, sabendo que era impossível atravessá-lo, sabendo que era risco de vida. Havia mulheres, havia crianças, havia pessoas que, em todos os sentidos, era impossível atravessar. E ele teve que dar o primeiro passo, irmãos. Hebreus 11, versículo 1 a 3, fala sobre fé. Eu acho fantástico, irmãos. Olha aí, olha, o último texto para a gente fechar. Não estou encerrando exatamente, mas Hebreus 11, de 1 a 3, olha o que ele fala. Irmãos, é isso aqui, irmãos, a presença de Deus move a gente. Olha, fé em ação. Um passo faz toda a diferença, dependendo da direção que você dá. Hebreus 11, de 1 a 3, olha o que diz. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, isso é fantástico. A fé não revela o resultado, senão não é fé. Jesus falou com Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. A fé primeiro exige você crer, para depois você ver. Abraão saiu sem saber para onde ia. Josué teve que colocar os pés nas águas antes das águas pararem. E é assim que funciona, irmãos. Fé é você crer sem ver. E a recompensa da fé é você ver o que você crê. Mas primeiro você crê, depois você vê o que você crê. Entende? Faz sentido, irmãos? Isto é fé, irmãos. Fé não é apenas um conhecimento intelectual, é uma convicção no coração. Versículo 1. Fé não é apenas uma opinião, é uma certeza de fatos, de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Fé é isso, irmãos. Fé não é salto no escuro, não. Fé precisa dar um passo, mas porque você crê, você tem certeza, você tem convicção, e Deus vai fazer o resto. Ele só pede a gente um passo. Entregar a sua vida para Jesus é um passo de fé, e Deus vai fazer o resto. Entende? Qualquer área da vida você tem que dar um passo de fé, mas é Deus por trás de tudo. Então eu gosto disso aqui, irmãos. Fé é crer no impossível. Amém? Fé é ver o invisível. Fé é tocar o intangível. Fé é crer no que não se vê. E a sua recompensa vai ser você ver aquilo que crê. Tudo começa com você recebendo Jesus no coração, pela fé, que é dom de Deus. E aí não tem mais limite para a fé, irmãos. Tudo começa na hora que a semente divina é colocada no nosso coração. E aí não tem mais limite para a fé. Eu poderia dar dezenas de exemplos aqui. Hebreus 11, aqui que nós estamos lendo, vai trazer uma centena de exemplos. Mas eu quero que você guarde isso, né? Entregue a sua vida para Jesus pela fé. Confia nele e o mais ele fará. Andar com Jesus, viver com Jesus, experimentar da presença de Deus, santidade, obediência, fé, e as coisas vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Este é o nosso desafio de hoje. Amém? Vamos orar? Quais áreas da sua vida estão te incomodando? Você já recebeu